Jesus, incomparavelmente Deus. Na história do encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda, nós vemos pelo menos 4 atributos de Jesus, 4 características da pessoa de Cristo sendo revelados aí nesse texto da Escritura. Nós lembramos que no começo aqui da mensagem, o propósito desse livro é que as pessoas conhecessem a Cristo e crescem nele como Deus e como Salvador. E João capítulo 5, nós vamos ver pelo menos 4 características divinas de Jesus. E nós vamos então aprender que Jesus é, de fato, um Deus que nós não podemos comparar com nada, com ninguém. Ele é o Deus incomparável. E em primeiro lugar nós vamos ver esse atributo de Jesus aí em João capítulo 5. O atributo da compaixão de Cristo. Jesus é o Deus incomparável, o Deus de compaixão. O que é compaixão, meus irmãos? Compaixão não é a mesma coisa de você sentir dó de alguém ou pena. Você pode sentir dó, pena do sofrimento de uma pessoa, mas não necessariamente se envolver com a dor daquela pessoa. Você pode sentir uma pena por alguém, mas não necessariamente intervir, fazer alguma coisa, estender a mão, socorrer aquela pessoa. Compaixão é diferente de pena, de dó. Compaixão é sentir sim pelo sofrimento do outro, mas necessariamente ter que fazer alguma coisa para socorrer, ajudar de alguma forma aquele que sofre. Seria mais ou menos como, por exemplo, você ver alguém se afogando no rio e você está passando. Se você sentisse pena, você olharia essa cena e diria: nossa, coitado dessa pessoa. E não necessariamente salvar, ajudar aquela pessoa. Você sentiu pena, porém você não fez nada. Compaixão seria você ver a pessoa se afogando no rio e você não simplesmente jogar uma corda, mas você mergulhar naquele rio e você sofrer de certa forma um pouco daquilo que aquela pessoa está vivenciando, o afogamento ali naquela água, e sair com a pessoa resgatada, você ter socorrido aquela pessoa que estava se afogando. Então compaixão é sentir a dor do outro e entrar na dor do outro e socorrer aquela pessoa que está em aflição. E aqui em João capítulo 5, nós percebemos claramente a compaixão de Jesus em ação. O texto diz que Jesus ele foi para um lugar repleto de dor. Jesus ele foi para um lugar chamado Tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia, casa de compaixão. E o Deus de toda compaixão esteve naquele lugar de sofrimento. Você tem aqui uma imagem do que seria o tanque de Betesda na época de Jesus. Nós vemos aqui um piscinão aqui dentro, outro aqui, e esse tanque cercado por paredes e colunas. Aqui ao lado tem o muro, a esplanada do templo de Jerusalém que ficava aqui, e aqui a fortaleza Antônia, onde ficava a sede do governo romano em Jerusalém. Pilatos governava ali naquela fortaleza. Aqui o tanque de Betesda, ele era originalmente usado para a purificação dos judeus, que iam ao templo em Jerusalém para participarem dos rituais, dos cerimoniais, do culto a Yahvé, ao Deus de Israel. Então eles entravam naquele tanque, ou nos tanques que existiam em volta do templo. O tanque de Betesda era um dos tanques, e eles então se banhavam para que pudessem cerimonialmente estarem puros. Existia ali no tanque de Betesda, como diz o texto, uma multidão de gente sofrendo, de gente gemendo, de gente enferma.
de mendigos, andrajosos, pessoas com todo tipo de aflição. A miséria humana estava ali retratada no tanque de Betesda como em nenhum outro lugar em Jerusalém. Aquele era um lugar que os religiosos ou as pessoas comuns da época certamente não queriam ir ou evitavam entrar, o que tornava aquelas pessoas que ficavam ali dentro do tanque de Betesda pessoas marginalizadas, pessoas esquecidas pela sociedade judaica. É interessante perceber no texto que Jesus foi ali em Jerusalém e se dirigiu ao tanque de Betesda numa festa judaica. O texto diz que Jesus foi para Jerusalém por causa de uma festa. João não diz, não especifica que festa era essa, mas provavelmente, como dizem os estudiosos, era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, Deus que instituiu, na época em que o povo de Israel peregrinou no deserto e viveu em tendas, em tabernáculos no deserto, tendas móveis. Ali não era a terra dos judeus, eles estavam indo para a terra prometida, para a terra definitiva deles. Ali era um tempo de transição. Então eles caminhando 40 anos no deserto, Deus sustentou aquele povo de uma maneira miraculosa. Nada faltou. Deus foi o provedor de Israel no deserto, e Deus ordenou que se celebrasse uma festa anual, para que as gerações de Israel se lembrassem de que Deus, Ele é capaz e poderoso e fiel de sustentar o seu povo, mesmo em situações das mais extremas e adversas, como por exemplo num deserto. Então Jesus estava indo ali, estava em Jerusalém, nessa festa, os judeus estavam ali presentes. O mesmo Deus que é o Deus de festa, é um Deus de alegria. Nós vemos aqui no texto que é o Deus do sofrimento também. Havia muita gente celebrando, rindo, louvando a Deus em Jerusalém nessa festa. Mas havia um grupo de pessoas no tanque de Betesda, chorando, lamentando, com dor, sofrendo das mais diversas enfermidades. E Jesus então ele vai ali, ele não vai na festa, ele vai ali, onde o sofrimento estava exposto. Isso demonstra a compaixão de Deus, o Deus de compaixão. Charles Swindoll, comentando esse texto, ele diz que Jesus ele chegou em Betesda, naquele lugar de pessoas aflitas. Ele não chegou pregando o sermão, ele não chegou ali palestrando sobre compaixão. Pelo contrário, ele chegou naquele lugar de tanta dor, demonstrando compaixão. Porque pessoas com falta de esperança, elas não precisam de mais conhecimento necessariamente, elas precisam de compaixão. O paralítico a quem Jesus curou no tanque de Betesda, nós vamos ver sobre ele daqui a pouco, de uma maneira mais específica, ele retratou a grande enfermidade do mundo. Betesda era um lugar de enfermidade, mas o paralítico em Betesda retratou a enfermidade que transcendia as paredes de Betesda, a enfermidade do mundo que o cercava. Que enfermidade do mundo é essa? O egoísmo. O paralítico, ele disse para Jesus o seguinte: olha, eu não tenho ninguém que me ajuda. Todos pensam em si mesmos, estão correndo atrás das suas próprias coisas. Não há ninguém que olhe para mim, não há ninguém que olhe para nós, não há ninguém que tenha compaixão de nós. E nesse mundo egoísta que aquele paralítico vivia, aquele homem esquecido e abandonado ali, nesse mundo egoísta que nós vivemos no século 21, Jesus ele vem e se revela como um Deus de compaixão.
um Deus que vai na contramão do egoísmo humano. Um Deus que sai do céu, se faz homem e entra no nosso mundo, na nossa dor, na nossa história. E intervém nas nossas vidas. E vai ao encontro daqueles que estão padecendo necessidades e sofrimento. Jesus é o Deus que demonstra compaixão, que entra na dor humana, que se envolve para nos socorrer. Eu não sei o que você está passando ou padecendo. Eu não sei se você vive num tanque de Betesda existencial. Mas saiba que a Bíblia revela um Deus que não sente pena de você. Um Deus que não sente dó de você. Que fica olhando, olha que pena desse ser humano aí. Jesus, ele revela, e ele veio revelar a Deus. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como da unigênito do Pai. Ele veio revelar quem é o Pai, quem é Deus. E Jesus revela um Deus de compaixão. Que ele sente a dor, mas ele vem para nos socorrer. Para nos resgatar, para nos salvar. Para interferir na nossa vida. Que nós possamos buscar esse Deus. E que a igreja hoje, que eu e você, possamos ser uma expressão de Jesus no mundo que nós vivemos. Esse mundo de egoísmo, esse mundo individualista, onde as pessoas só pensam nelas mesmas. Que nós não sejamos contaminados com esse vírus do egoísmo, pensando somente em nós. Que a compaixão que Jesus demonstrou, que agora ela esteja brotando e sendo reproduzida nas minhas atitudes e nas suas atitudes. Comece a olhar mais ao redor. Não vá só em festas, não pense só em lugares de alegria, não pense só em celebrações. Que você seja uma expressão de Cristo lá fora, olhando para as Betesdas de Araras, talvez para alguém no seu trabalho, talvez para alguém da sua própria igreja, procurando se interessar por quem está sofrendo, por quem precisa de uma oração, por quem precisa de uma palavra, por quem precisa de uma visita, por quem precisa de um consolo, para quem precisa talvez de uma ajuda sua, com recursos. Que nós sejamos as mãos de Cristo hoje, de compaixão, que nós possamos nos compadecer, mostrando o amor de Cristo através dos nossos atos, principalmente aqueles que estão perdidos e carecem da graça de Deus. Deus, ele é um Deus de compaixão e Jesus veio revelar isso. No texto de João 5, nós vemos Jesus apresentando esse atributo da sua compaixão. Mas nós vemos também Jesus, o Deus incomparável, sendo revelado aí nesse texto como um Deus onisciente, sabedor de todas as coisas. A onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Dentro da teologia, nós classificamos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunicou aos homens, feitos à sua imagem e semelhança. Deus nos deu atributos dele para nós: inteligência, vontade, emoções, consciência, algumas capacidades. Ele compartilhou isso conosco, mas existem atributos incomunicáveis de Deus que ele não compartilhou com criatura nenhuma. Atributos que são exclusividade dele, como por exemplo a onisciência. Só Deus é onisciente. Satanás não é onisciente. O diabo não conhece o seu coração, seus pensamentos. Os anjos não conhecem
Apenas Deus sabe o que se passa no profundo do seu coração, na sua mente, conhece a sua vida plenamente, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Jesus, nesse texto, ele revela a sua onisciência, demonstrando que ele é Deus. No texto nós vimos no versículo 5 e no versículo 6, a sua capacidade de conhecer a fundo e perfeitamente todas as coisas. O texto diz que havia um homem ali de 38 anos, paralítico, e Jesus o viu e Jesus sabia da história daquele homem, da enfermidade dele, que por muito tempo aquele homem estava aflito e enfermo. Nós não sabemos se aquele homem tinha 38 anos e nascera paralítico, ou se ele tinha cerca de 50 anos e ficara paralítico no decorrer dos anos da sua vida, por alguma desventura da vida. O fato é que há 38 anos aquele homem estava doente, paralisado, incapaz de andar, se arrastando de um lado para o outro, provavelmente mendigando ali no tanque de Betesda, à espera de um milagre que não vinha. Ninguém se importava com ele, mas Jesus se apresenta ali conhecendo a situação daquele homem pobre e na sua miserabilidade ali demonstrada em Betesda. Jesus é o Deus onisciente que nos conhece por dentro, sabe o que somos de verdade e daquilo que nós precisamos. Ele sabia da situação daquele homem, conhecia a dor do coração daquele homem. Aquele homem se sentia abandonado e ressentido, mas Jesus o conhecia e demonstrou a ele sua misericórdia e compaixão, conhecia a dor que passava na vida daquele homem. Jesus conhece você, conhece sua história, Jesus conhece os seus pensamentos, o seu coração, aquilo que te faz chorar. Talvez nem o seu cônjuge, nem os seus filhos, nem a sua esposa, nem seu pai, a sua mãe, nem o seu pastor conheçam você a fundo, mas Jesus conhece. Ele sabe do seu interior e da sua vida. Às vezes, meus irmãos, a gente se frustra com a reação das pessoas quando nós contamos alguma dificuldade que nós estamos passando. Nós muitas vezes queremos que pessoas saibam da nossa dor. Às vezes nós não contamos e queremos que as pessoas saibam, aí é difícil também. Muitas vezes nós queremos que toda a igreja, que pessoas da nossa família, que o pastor, todos tenham um dom de adivinhação. Adivinhem o que nós estamos passando. Nós não contamos, nós não abrimos. Aí fica difícil, mas às vezes nós ganhamos força e coragem e vamos e contamos o que está no nosso coração. Isso é muito bom, porque muitas vezes não podemos carregar a dor sozinhos. Só que às vezes a gente se frustra com a reação das pessoas quando nós contamos aquilo que está no nosso coração. Porque às vezes as pessoas ouvem e até mesmo sem querer, elas agem dentro da nossa interpretação do que nós vemos, elas agem friamente a nossa dor, aquilo que nós contamos para elas saberem. E às vezes as pessoas agem friamente porque ou elas estão meio desligadas, ou elas estão distraídas, ou elas não conhecem a profundidade, a extensão da nossa dor. Então a gente sai muito frustrado às vezes. Nossa, eu contei aquilo que ninguém sabia, contei uma dor que eu tenho nutrido há tempo e o fulano reagiu de uma maneira meio que ignorando friamente a minha dor. Ou então a gente se frustra quando a gente quer só contar uma aflição. Nós não queremos nenhuma palavra, porque nós sabemos que a situação é difícil. Mas nós queremos colocar para fora.
Nós queremos ouvidos que nos ouçam. Mas às vezes as pessoas nos ouvem e elas já vêm com julgamentos e com condenação. Por isso que às vezes as pessoas têm receio de contar as coisas para os outros. E a gente às vezes acaba se frustrando, porque a gente só queria expor o nosso sofrimento, talvez para que alguém soubesse e orasse por nós. Mas as pessoas, elas reagem, eu também já reagi de uma maneira inadequada ao ouvir, ao conhecer a dor de alguém. Mas o fato é que nós fazemos isso porque nós não conhecemos de fato o coração das pessoas, a dor, a profundidade do que um ser humano está vivendo. Mas Jesus conhece. Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te frustrar. E na verdade Ele conhece antes de você falar. Ele te conhece inclusive antes de você nascer. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabia tudo sobre a vida daquele homem. E demonstrou isso, que ele sabia aquela situação. E o que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Tem a ver conosco o fato de que isso deve nos estimular à oração, a buscarmos a Deus. Ele conhece a sua dor porque ele também sofreu. Ele sabe o que é sofrer, o que é dor. Não pense que só você sofre. Não pense que a sua dor é a maior do mundo. Não. Jesus sofreu também, então Ele sabe o que é sofrer. Você está orando a um Deus que sabe o que é sofrer. Ninguém sofreu a dor que Jesus sofreu, principalmente naquela cruz, recebendo a punição, a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Ele sabe da nossa dor porque Ele sofreu, Ele sabe da nossa dor porque Ele também nos conhece por inteiro. Isso deve nos estimular a corrermos para Ele e buscarmos a sua ajuda, sabendo que Ele não vai reagir friamente e Ele não vai reagir com julgamentos. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dores, dos nossos dilemas, da nossa história. E porque Ele sabe tudo, Ele é o Deus também que pode tudo. Ele sabe, não apenas ficará sabendo, mas Ele é o Deus que sabe que pode solucionar os dilemas do meu coração. Porque Jesus é o Deus incomparável. É o Deus de compaixão, é o Deus onisciente e é o Deus onipotente, o Deus de poder infinito. Jesus chega ali em Betesda e ele faz uma pergunta que parecia óbvia para o paralítico ali que há 38 anos sofria com aquela enfermidade. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Parece uma pergunta sem sentido para alguém que estava doente. Mas, meus irmãos, essa não era uma pergunta sem propósito. Jesus nunca desperdiçou uma palavra sequer. Se Jesus disse algo, Ele não disse algo despretensiosamente. Ele disse algo com propósito. Tudo que Jesus falou tinha um alvo, tinha um sentido, um significado, um porquê. E aqui, quando Jesus pergunta para aquele homem enfermo há 38 anos, você quer ser curado? Isso tinha um propósito. E que propósito era? O propósito de levar aquele homem, primeiro, a identificar o seu real problema. Porque existem pessoas, por exemplo, pessoas presas aos vícios, às drogas, ao álcool. Você pergunta para essas pessoas: você quer sair disso aí? Você não quer ser liberto dessa escravidão dos vícios? Muitas vezes essas pessoas que estão vendo a saúde sendo destruída, a família, sua vida social, o seu rendimento no trabalho, tudo ruindo por causa dos vícios. Muitas vezes essas pessoas não identificam que o seu real problema é aquele vício.
E elas vão dizer o que para você? Ah, não, minha vida está boa assim. Eu quero continuar assim. Você não tem nada a ver com a minha vida. Me deixa assim que está bom demais. Eu quero morrer assim. E quando eu quiser sair, o que eles dizem? Eu saio, só que nunca saem. Existem pessoas que às vezes preferem continuar numa vida assim, ou até mesmo num certo tipo de sofrimento, porque parece conveniente para algumas pessoas. Algumas pessoas acabam se escondendo atrás de doenças. Já viram isso? Parece que gostam de ficar doente, gostam de contar que estão doentes, gostam de contar que estão com problemas. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes que gostam de contar, só tem problema, só tem problema, só tem doença e doença, e compete. Já viram aquelas pessoas que competem? Você fala assim, nossa, hoje eu estou com dor de cabeça. A pessoa fala, nossa, eu estou com uma enxaqueca. A minha cabeça parece que vai explodir. Aí você fala assim, nossa, eu estou com uma dor de estômago. Rapaz, estou com uma cólica. Um negócio assim, que me faz rolar no chão. Você nunca ganha da pessoa. Tem pessoas que se escondem atrás dessas coisas porque elas carregam um ídolo do coração. Que ídolo do coração é esse? Elas mesmas. O ego. O ego ali está clamando por atenção. O ego ali está clamando por pessoas que ficam adulando, bajulando, por pessoas que ficam ali perguntando por cuidado das pessoas. São pessoas que se fazem de vítima o tempo todo. Problemas sempre são os outros, a vida nunca está boa e assim por diante. Sempre tem uma desculpa para tudo. Pessoas assim, elas têm a desculpa perfeita, por exemplo, para não ir trabalhar. Opa, eu estou confortável nessa doença ou nessa situação. É a desculpa perfeita para eu não ter que trabalhar segunda-feira. Ou para eu ter que mudar alguma coisa na minha vida. Quem que vai chamar minha atenção se eu estou cheio de problema? Eu vou continuar do mesmo jeito. Não vamos mexer com essa pessoa não, ó, já tem um monte de problema. Para que falar que ela tem que mudar? Não, vamos deixar ela quieta. Eu, por exemplo, eu não gostava de estudar. Depois Deus operou um milagre na minha vida e hoje eu gosto de estudar, ler. É um milagre estar fazendo mestrado hoje. A esperança para o seu filho que não gosta de estudar é só olhar para mim aqui na frente. Deus é o Deus de milagres. E eu lembro quando eu acordava cedo, quando eu era criança, tinha que ir na escola. Era assim, o martírio. E eu lembro de vezes que eu acordei doente. Teve uma vez em especial que eu acordei com conjuntivite. Eu olhei no espelho, meu olho estava todo inflamado, meio inchado. Eu me alegrei, eu fiquei feliz com aquilo. Eu falei, uau, conjuntivite, não vou na escola. E aí vinha a vovó, trazia comidinha, a mãe vinha, fazia carinho. Era a vida que eu queria. Tem muita gente assim, meus irmãos. Isso eu estou falando de uma criança. Mas tem muita gente assim, por incrível que pareça. Pessoas que não identificam o seu real problema. E às vezes acabam tendo como vantajoso alguma situação adversa da vida e acabam se escondendo atrás disso. E não querendo sair de uma situação assim. Então o alvo de Jesus ao perguntar para aquele homem, você quer ser curado?
era levar aquele homem a identificar realmente se ele queria aquilo e se era a necessidade realmente dele, que ele reconhecia, e provocar fé no coração daquele paralítico. Então Jesus, ele vai até aquele homem e o cura, fazendo a seguinte declaração: levante-se e ande e toma o teu leito, e vai. O que demonstra aí a onipotência de Jesus em curar. É interessante que o texto nem diz que aquele homem teve fé. Mas Jesus é o Deus onipotente. Ele não precisa nem de mim. Ele faz livremente com o seu poder. E o texto diz que imediatamente depois que Jesus deu aquela ordem, deu aquela palavra, o que aconteceu com aquele homem? Ele se levantou, pegou a sua maca e foi. E eu fico imaginando aquele homem saltitando, pulando, virando cambalhota de alegria, 38 anos enfermo no chão, mas agora ele recebeu a manifestação do poder infinito de Jesus Cristo. E ele se levantou. Aquilo que era impossível foi revertido pelo poder de Jesus. Apenas uma palavra de Jesus, ali demonstrando a onipotência de Cristo. O mesmo Deus que usou a palavra, a sua palavra, para criar o universo, que ia dizendo, e o universo ia sendo criado, e disse Deus: haja luz, e houve luz. É o mesmo Deus que estava em Betesda e que disse para aquele homem, há 38 anos paralítico: levante-se e anda. E porque Ele é Deus poderoso, o homem foi curado e andou, foi restaurado. Aquele homem saiu andando e foi direto para o templo em Jerusalém. Talvez fosse o que ele mais quisesse em 38 anos. Poder andar e não só ficar ali em Betesda, na parte externa, fora dos muros do templo. Quem sabe aquele homem já tinha visto multidões chegando em Jerusalém na Páscoa, na festa dos tabernáculos, em outras festas judaicas anuais, com alegria, com as famílias, e ele nunca podendo entrar lá. Agora ele estava restaurado fisicamente, e ele correu lá para o templo, certamente para adorar o Senhor. E ali no templo o que ele recebeu? Crítica, condenação dos religiosos, os fariseus, porque era um sábado que Jesus curou. Jesus fez isso porque Ele é autoridade sobre todas as coisas. Ele é autoridade, Ele criou o sábado. E é possível fazer bem no sábado, era possível isso, era permitido. E Jesus estava ali então, operando aquele milagre. E os religiosos criticando aquele homem que estava com a maca ali sendo carregada por ele, aquele homem que era carregado pelos homens a vida inteira, ou grande parte da sua vida. Agora ele estava podendo carregar algo, mas sendo criticado por religiosos. Seria mais ou menos algo parecido com, você imagine um vizinho seu, há 30 anos esse vizinho sem andar. 30 anos ele sem poder caminhar, por alguma situação de enfermidade. De repente, um domingo de manhã, dia de você vir à igreja louvar a Deus com os seus irmãos. E talvez você decidisse naquele domingo vir no culto de domingo de manhã. Culto de domingo de manhã, 10h10. Mas você ia acordar para vir na escola bíblica também às 9 horas. Então você calculou o seguinte: eu vou acordar às 8. Vou acordar às 8 da manhã, então durmo até às 8. Já durmo meio com a roupa da igreja de ir. Por isso que de manhã eu falei, né? Às vezes os irmãos estão com as roupas amassadas, aí então o pessoal já vem. Estou brincando, tá, irmãos? Eu às vezes venho, né? E aí 8 horas está bom, já dormi bem para estar na escola bíblica.
Só que 5:30 da manhã, naquele domingo, você escuta um motor lá fora, barulho de cortador de grama, ou aquela roçadeira cortando mato. Você fala, mas quem é o ser humano que está fazendo isso? Você é um crente, né? Você não vai xingar. Então, você vai glorificar o Senhor nessa hora. E aí você diz, quem é o ser humano que está fazendo esse barulho? 5:30 da manhã, eu programei para acordar às 8. 8 já é cedo de domingo. Mas o camarada fazendo barulho de 5:30. Aí você sai na rua, você sai para fora da sua casa, e aí você vê que era aquele vizinho, 30 anos, doente, sem poder andar. Ele está andando, ele está cortando ali o mato do quintal dele com a roçadeira. O que você diria numa situação dessa, numa cena dessa? Talvez se você fosse uma pessoa normal, de compaixão, você diria, você iria lá abraçar e falar, o que aconteceu, Zé? Faz de conta que o nome dele é Zé. Você está andando, que milagre é esse? Você ia até esquecer que era 5:30 da manhã. Você ia se alegrar com aquilo. Agora, se você fosse um fariseu do tempo de Jesus, você ia olhar aquela cena, você ia dizer assim, ô Zé, você está louco, meu? Você quer que eu chame a polícia para você? 5:30 da manhã você cortando grama. Só que é o Zé que não podia andar e agora estava andando. Aqueles homens religiosos agiram dessa forma. Aquilo que Deus realizou na vida daquele homem. Deus mostrando o seu poder infinito, intervindo na vida daquele paralítico. O propósito de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é Deus. E quando Jesus cura de uma forma miraculosa aquele homem, João está mostrando que Jesus é o Deus onipotente. Ele é poderoso suficientemente para mudar a sua história, para intervir na sua vida, para restaurar você, para cuidar de você, para dirigir o seu viver, para transformar a sua vida, para salvar você e garantir que você verdadeiramente seja salvo por causa do poder dele. Você confia nele? A sua esperança está nesse Deus de infinito poder. E eu quero terminar dizendo que esse Jesus, esse Deus incomparável, Deus de compaixão, o Deus onisciente e esse Deus de infinito poder, Ele é o Deus de toda a graça. Graça significa favor imerecido de Deus a nós, pecadores. E nós vemos aqui no tanque de Betesda, em João 5, Jesus indo diretamente para aquele paralítico de 38 anos. Aquele homem, ele estava ali sofrendo há muito tempo e ele não merecia o agir de Deus, como nenhum ser humano merecia. Não é porque ele estava sofrendo que ele merecia algo. Todos nós somos pecadores e separados da glória de Deus. O fato de Jesus ir até ali com o propósito de alcançar aquele homem demonstra a graça de Deus para conosco. Aquele homem, o paralítico de Betesda, ele possuía falsas esperanças na sua vida. Que falsas esperanças eram essas e talvez são as suas falsas esperanças também. E João vai nos convidar a colocarmos a nossa esperança no Deus verdadeiro, no Deus da graça, que é Jesus Cristo. Quais eram as falsas esperanças do paralítico de Betesda? Que de certa forma representam as falsas esperanças da humanidade em geral. Em primeiro lugar, a primeira falsa esperança do paralítico em Betesda é que ele pensava que a solução para a vida dele estava nos homens. A solução para ele viria do ser humano. Quando Jesus perguntou, você quer ser curado? Aquele homem respondeu, eu não tenho ninguém
ninguém me ajuda, nenhum homem, nenhum ser humano vem me socorrer, vem me ajudar. Ele havia criado dentro do seu sistema teológico de pensamento que o ser humano poderia trazer para ele a solução para os seus problemas. Isso é uma falsa esperança. Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Existem muitas pessoas hoje em dia ainda esperando a solução para as suas vidas, principalmente no que diz respeito à salvação e outras coisas mais. Muita gente esperando no homem. Não é à toa que nós vemos muita idolatria hoje em dia, muitos ídolos humanos que as pessoas estabelecem como espécies de messias de suas vidas. Como, por exemplo, nós honramos e devemos honrar e apoiar pessoas envolvidas com a política. O problema é quando nós temos essas pessoas como os nossos redentores, os nossos messias, como se eles fossem o próprio Deus que viesse a resolver todo o problema do nosso país. E isso está comprovado que enquanto nós confiamos no homem, nós vamos ser frustrados, porque deuses falsos nos frustram. Eles são incapazes de conduzir a nossa vida e nos satisfazer plenamente. Eu não sei quem você tem colocado como Deus na sua vida, mas aquele homem colocara nas pessoas a solução para o seu problema, para a sua vida. E ele estava há 38 anos ali, se apoiando nessa falsa esperança. E uma outra falsa esperança desse homem é que ele tinha uma esperança baseada em superstições, em crendices religiosas, que não estavam alinhadas, não eram compatíveis com as Escrituras, com a verdade, com a palavra de Deus. Ele acreditava numa crença judaica popular da época, principalmente ali em Jerusalém, onde estava o tanque de Betesda, de que um anjo de Deus, de tempos em tempos, vinha e descia naquelas águas e tocava naquelas águas. E fazia ali um movimento nas águas. E a crença dizia que quem chegasse primeiro e tocasse nas águas, depois que o anjo fosse ali, essa pessoa então era curada imediatamente. Mas aquele homem, ele sempre chegava por último, ou nunca conseguia chegar primeiro, por causa da sua paralisia. Mas ele acreditava piamente nisso. O texto não diz que isso de fato acontecia, porque no original, na Bíblia, no grego, essa parte que fala que o anjo descia está em colchetes, indicando que isso foi acrescentado pelos copistas bíblicos no decorrer dos anos para explicar o que o paralítico e aquelas pessoas daquela época pensavam. Então, essa parte não está no texto mais antigo, no texto original. Isso não modifica o entendimento do texto. Mas aquilo demonstrava essa crença daquele homem e daquelas pessoas. E aquele homem que acreditava em crenças, em superstições, em misticismo, estava ali há 38 anos, colocando a sua esperança nessa base falsa. Nós estamos num país farto de superstições, um país pluralista no que diz respeito a religiões, e nós devemos respeitar a crença de todos, como cristãos, e amar a todos. Porém, existe um sem número de pessoas colocando a esperança
em falsas bases de fé, em crendices. E talvez nós tenhamos pessoas aqui hoje acreditando em tudo quanto é tipo de superstição, e nada acontece em suas vidas. Gente vendo horóscopo, zodíaco, tomando banho de sal grosso, até a igreja hoje dá banho de sal grosso, o que demonstra o sincretismo religioso, a mistura da fé genuína com religiões que não tem nada a ver com a palavra de Deus, místicas, arruda, ferradura na porta. Eu não vou fazer uma brincadeira que eu pensei aqui, mas não vou fazer, da ferradura na porta. É o que algumas mulheres falam às vezes, né? Quando o marido chega em casa. Há muita gente crendo em tudo quanto é tipo de coisa. Porém, só existe algo que pode trazer verdadeira esperança para nós, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, o Deus da graça, o Deus da salvação, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão. Jesus, ele intervém na situação daquele homem que tinha falsas esperanças e se revela como a verdade, como o Deus da graça, o Deus que estava indo ao encontro dele para resolver o seu problema e para salvá-lo principalmente. Jesus demonstra a sua graça, o seu favor imerecido àquele homem, com a cura, toda a cura e toda a provisão de Deus, a expressão da graça dele. Se eu comi hoje, se eu tive um prato de comida hoje, aquilo é uma expressão da graça proveniente de Deus, da graça provedora de Deus. Não é porque eu mereço, eu sou bom, não, é porque Deus foi gracioso comigo. A cura daquele homem foi uma expressão da graça, mas não só isso. Aquele homem saiu, foi para o templo, como eu falei, e Jesus foi atrás dele depois. E Jesus o encontrou lá no templo, como diz o texto. E Jesus chega para aquele homem agora curado, e Jesus diz para ele: olha, agora você vai e não peque mais. Você não vai pecar mais, porque senão coisa pior vai te acontecer. É o que o texto diz. O que Jesus estava dizendo para aquele homem era o seguinte: você tem que se arrepender dos seus pecados. Jesus estava levando aquele homem a uma compreensão da situação espiritual dele, a condição dele diante de Deus como um pecador. E que não adiantava só ser curado fisicamente, ser liberto da paralisia e andar fisicamente. Ele precisava de uma obra mais profunda, mais forte, mais graciosa. Ele precisava de salvação, de perdão dos pecados, de vida eterna. Jesus, ele queria levar aquele homem ao arrependimento dos seus pecados e a crer em Jesus como Deus e Messias e Salvador. Senão coisa pior iria acontecer. E que coisa pior seria essa? Ora, nós vemos um homem há 38 anos, mendigo, pobre, esquecido, paralítico, num tanque onde havia uma multidão de pessoas sofrendo. O que seria pior para aquele homem? O que seria pior acontecer na vida daquele homem do que viver 38 anos nessa situação miserável? Pior do que isso, meus irmãos, é morrer e ir para o inferno e viver eternamente separado de Deus, condenado depois do juízo final no lago de fogo e enxofre. A obra de Jesus não estava completa naquele homem só com a cura. Jesus queria levar aquele homem ao arrependimento e à salvação. Isso demonstra a graça dele. A salvação não é algo que eu mereço, como aquele homem não merecia. Não é uma iniciativa minha, é sempre iniciativa de Deus, de Jesus. Jesus tomou a iniciativa de ir até aquele homem. Jesus tomou a iniciativa de morrer na cruz por mim. Jesus tomou a iniciativa de vir até mim, através do seu Espírito, enviar a sua palavra a mim, para me resgatar, para me salvar.
porque senão coisa pior aconteceria na minha vida depois que eu morresse. Mas porque Ele me resgatou e eu criei nele, pela graça dEle, pela ação do Espírito em mim, algo melhor vai acontecer na minha vida certamente. Não porque eu mereço, mas porque Ele já perdoou os meus pecados e me deu nova vida, vida eterna, e a você também que crê. O tanque de Betesda é uma expressão de toda a humanidade. O texto diz que ali havia pessoas cegas, mancas, paralíticas, gemendo, sofrendo. A humanidade, espiritualmente falando, é cega. A humanidade sem Deus é cega, está perdida. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4 que Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não conheçam a verdade. Há muita gente sem Cristo que está cega, achando que está fazendo aquilo que é correto, mas estão se perdendo. Espiritualmente a humanidade está manca nos seus pecados, está paralítica, não pode andar, não pode ir até Deus por sua própria força e vontade. Mas Jesus é o Deus de graça, de toda graça. Ele vem, Ele tira a cegueira espiritual, pela verdade, a luz da verdade. Ele tira o pecado, me faz andar, tira a minha paralisia e me leva até Ele, e me traz salvação. Quando eu me arrependo e creio que Ele é o meu Salvador. Betesda também é, e eu quero encerrar com isso, é uma ilustração e é um trailer do que vai acontecer um dia na vida dos filhos de Deus, daqueles que já creram em Jesus como Salvador e já foram alcançados pela graça. Já viram um trailer de filme? Você quer assistir Os Vingadores? Eu gosto do Marvel. Você quer assistir Os Vingadores? Você vê um trailer, você fala, opa, esse aqui vai ser 10, hein? Não vejo a hora de ir lá e ver o que aconteceu com o Homem de Ferro. É um trailer, te desperta a curiosidade ou te dá uma certa ideia do que vai ser o filme. Betesda é um trailer do que vai acontecer um dia no futuro. Assim como Jesus, na sua primeira vinda, entrou em Betesda e curou aquele homem, entrou naquela casa de misericórdia, naquele grande hospital a céu aberto. Um dia ele vai voltar para esse mundo doente, para esse mundo onde tem dor, lágrima e morte. Ele vai voltar a segunda vez, diz a palavra. E quando ele voltar, ele vai esvaziar os cemitérios. Ele vai esvaziar os hospitais, Ele vai levar toda a nossa dor, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, todas as enfermidades cessarão, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais separação, não haverá mais perdas, nós estaremos para sempre desfrutando da eternidade em novos céus e nova terra, vivendo um corpo glorificado, vivendo com Jesus Cristo, perfeitamente com Ele. Ele vai tirar todos nós, um dia Ele vai tirar todos nós das nossas Betesdas, e eu não vejo a hora que chegue esse momento, quando Ele chegar e virmos o brilho refulgente da sua glória, e toda a enfermidade de fato, e morte, e dor cessar na vida daqueles que confiam nele e que creram nele como Salvador. Essa sim é uma esperança verdadeira e não falsa. Essa é a esperança sobre a qual eu e você, a Igreja de Jesus Cristo, deve alicerçar a sua fé. Jesus é o Deus incomparável, não há Deus como o Senhor Jesus Cristo, até porque não há outro Deus além dele. Ele é o Deus de compaixão, Ele entra na sua dor, na sua história, Ele intervém, e Ele muitas vezes quer fazer isso através de mim, de você, da igreja, que sejamos mais compassivos com as pessoas, com os outros, assim como Jesus é conosco. Ele é o Deus onisciente, Ele sabe da sua dor, do seu sofrimento, leve a Ele toda a sua dor.
E Ele não só sabe, Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus impossível, como nós vimos na cura do paralítico. Nenhum homem podia resolver aquele problema, mas Jesus é o Deus que pode todas as coisas. E Ele é o Deus de graça. Nós não merecemos, porque somos pecadores, mas Ele decide nos amar e nos salvar. Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, faça isso nessa noite. Pior coisa do que talvez uma dor física e terrena que você vive é o inferno. Mas Jesus já pagou o preço naquela cruz para que você seja justificado pela fé e tenha uma nova vida, vida eterna, seja um filho dele e desfrute da eternidade com Ele.